Prova do Colégio Militar de Brasília de 2018 para 2019. Aqui nesse caso também, eu vou resolver a prova de 2019, mas como o Colégio Militar de Brasília não divulgou essa prova, eu não consegui arranjar essa prova ainda, eu estou fazendo aqui a resolução da prova de 2018, tá? Mas assim que eu conseguir a prova de 2019 para 2020, eu vou resolver também. E começa com isso aqui, isso é a primeira questão. Isso aqui, na verdade, não é a primeira questão, tá? Isso aqui são 3 definições que podem ser úteis nessa prova. Como é que é essa história? Seguem abaixo algumas definições que podem ser úteis nessa prova. O que ele está dizendo aqui? Ele fala o que é um número divisível, ele fala o que é uma raiz quadrada, ele fala o que é uma razão. E isso aqui não tem nada a ver com a primeira questão. Isso aqui é um grupo de informações que é colocado lá no início da prova. E por que ele escreveu isso, hein? Ele está dizendo o que significa um número ser divisível por outro, o que é um múltiplo, o que é um divisor, o que é uma raiz quadrada e o que é uma razão. Sabe por que ele colocou isso aqui? É por causa da esparrela. O que é esparrela? É aquele programa do Colégio Militar que é super resumido. Ele não diz quase nada. Ele com certeza lá não fala sobre razões, não fala sobre raiz quadrada, não fala sobre múltiplos e divisores. Então, para evitar que alguém fique reclamando que tem uma questão com matéria que está fora do programa, eles colocaram isso aqui. É por causa da esparrela, tá? Então, mais uma vez eu lembro. Você não deve estudar somente se baseando naquele programa do Colégio Militar, que aquele programa é super resumido, tá? Ele é uma esparrela. Tá, então ele explicou aqui o que é um número ser divisível por outro. Diz-se que o número A é divisível pelo número B, números naturais, se a divisão deles é uma divisão exata. Por exemplo, 24. 20 dividido por 4 dá 5. É uma divisão exata. Nesse caso, a gente fala que um número é múltiplo do outro. Por exemplo, 20 é múltiplo de 4. Ou então, o número menor é divisor do maior. Então, 4 é divisor de 20. É isso que ele está dizendo aqui. Então, múltiplos e divisores é um assunto que você tem que saber para fazer a prova do Colégio Militar. Você não vai aprender isso na hora da prova só porque ele deu a definição aqui. Você tem que ter estudado isso antes no seu preparatório. Então, se o seu preparatório não apresenta esses conceitos, isso aí é um convite para o insucesso. Aqui outra definição. O que é raiz quadrada? A raiz quadrada de um número é um outro número que, se for multiplicado por si mesmo, tem como resultado esse número. Por exemplo, a raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque se você pegar 10 e elevar ao quadrado, vai dar 100. É por isso. 10 ao quadrado é igual a 100. Por exemplo, raiz de 64 é quanto? É 8. Porque se você pegar 8 e elevar ao quadrado, fizer 8 vezes 8, vai dar 64. É claro que só alguns números têm raízes quadradas exatas, né? Por exemplo, se você fizer raiz quadrada de 50, não existe nenhum número natural que, se você multiplicar por ele mesmo, vai dar resultado 50. Então isso aqui vai dar um número, não veio ao caso, não é matéria de 5º ano, 6º ano, tá? Matéria de 5º ano, 6º ano é raiz quadrada só desse tipo, raiz quadrada exata. Tá, e ele falou ainda o que é razão. Razão entre dois números é uma fração do primeiro número dividido pelo segundo número. Por exemplo, quem é razão entre 7 e 5? A razão entre 7 e 5 é 7/5. Você vai dividir o primeiro número pelo segundo número. Como ele falou aqui, a razão entre os números A e B é uma fração com o numerador A, que é o primeiro, e o denominador B, o segundo. Aí, importantíssimo, esse número aqui, o denominador, não pode ser 0, tem que ser diferente de 0, tá? Porque você não pode ter divisão por 0. Tá, então ele deu essas informações aqui que não tem nada a ver com a questão. Vamos agora resolver a questão 1 da prova. Tá, então finalmente aqui, prova do Colégio Militar de Brasília de 2018 para 2019, questão número 1. Tem um texto aqui para ler? Leia o texto a seguir para responder a questão 1. Então, claro, como sempre, pause o vídeo e tente resolver a questão. Ou pelo menos leia o enunciado.
Já leu? Já entendeu o que é para fazer? Aqui ele coloca um blá blá blá. Presta atenção, o que é blá blá blá? Blá 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 é um texto que é colocado às vezes nas questões que não serve para nada, mas às vezes aquele blá 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 ele traz informações importantes que vão ser necessárias. Às vezes não traz informação nenhuma, é só enfeite. Ou às vezes meio a meio, às vezes traz umas informações que você vai usar, uns números que você vai usar, mas também números que você não vai usar para nada. Então tem que ler com atenção. Qualquer blá 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 não tem jeito, você tem que ler, não pode pular. Então, Minecraft é um jogo eletrônico o qual permite aos jogadores construir um mundo onde as paisagens e a maioria dos objetos são compostos por blocos, cubos. Podem ser construídas casas pequenas, castelos e até cidades inteiras. É uma espécie de Lego virtual. Quem não conhece isso, né? Toda garotada hoje já jogou Minecraft. Tá, a primeira versão desse jogo, criado por Marcus Not Persson, foi lançada em 2009. Após a versão beta ter sido lançada, mais de 11 milhões de usuários se cadastraram no site oficial. Então deixa eu anotar isso aqui, ó, 11 milhões. É um número, pode ser que ele seja necessário na resolução do problema, tá? 11 milhões de usuários, dos quais 25% compraram o jogo. Olha que beleza, rapaz. Vendeu a beça, hein? 25% disso. Quanto é 25% disso? Depois a gente vê. Tá, mesmo com tal sucesso, a produtora Mojang vendeu esse jogo para a Microsoft em 2014 por 2,5 bilhões de dólares. Olha, rapaz, que grana, hein? Então esses aí são os números que tem nesse texto. Pode ser que eles sejam necessários, né? Vamos ver o que ele pergunta. Olha aqui. Finalmente a questão 1. Supondo que exatamente 11 milhões de usuários tenham se cadastrado no site oficial, a quantidade de pessoas que compraram o jogo Minecraft representa um número e aqui as opções sobre esse número. Então a gente tem que achar esse número. Esse número é o quê? É 25% de 11 milhões, não é isso? Ele falou que a quantidade de pessoas que compraram o jogo foi isso aqui, ó, 25%. Então você tem que calcular quanto é 25% de 11 milhões. Só isso? É, só isso. A gente tem que achar 25% de 11 milhões. 25% é o quê, hein? O que significa 25%? 25% é a mesma coisa que a quarta parte. Se você quiser escrever isso aqui na forma de fração, é isso aqui, ó, 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 25%. Porque 25% é 25%. 25 dividido por 100. E se você simplificar isso aqui, vai dar exatamente 1/4, né? Ó, simplifica por 5. Aqui dá para dividir por 5, aqui dá para dividir por 5. Então, dividindo aqui por 5 vai dar 5 e aqui dividindo por 5 vai dar 20. Ainda dá para dividir por 5, ó, múltiplo de 5, múltiplo de 5. Então, dividindo por 5, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4. Então, é a mesma coisa que 1/4. 25% é a mesma coisa que 1/4. Atenção, isso aqui você tem que saber de cabeça. Não vai parar para fazer essa conta na hora da prova. Você tem que fazer essa conta agora, quando você está estudando. Mas lá na hora de fazer a prova, quando você vê 25%, é 1/4. E 50%, só para lembrar, quanto que é 50%? 50% é 1/2, é a metade, né? Quando você fala 50% de alguma coisa, é a metade dessa coisa, certo? Então a gente tem que calcular a quarta parte de 11 milhões. Como é que se calcula a quarta parte? Divide por 4, né? Que moleza. Então eu vou pegar 11 milhões e vou dividir por 4. 11 milhões, como é que se escreve 11 milhões? 11, e aí coloca os zeros, né? Quantos zeros, hein? Ó, 000, 000. Isso aqui é 11 milhões, porque colocando 3 zeros seria 1000. Mas colocando mais 3 seria 1000 milhões. Então isso aqui são 11 milhões. Aí você vai dividir por 4 para achar 1/4. Então, dividindo isso aqui por 4, vai ficar 11 dividido por 4 dá 2. Resto 3. Abaixo 0. 30 dividido por 4 dá 7.
7 vezes 4, 28. Aqui vai ficar resto 2. Abaixo 0. 20 dividido por 4 dá 5. Resto 0. E aqui você ainda tem um monte de zero, ó. Eu já usei esse zero, eu já usei esse zero aqui. Eu ainda tenho 0, 0, 0, 0 para abaixar. Vou abaixar 0, 0, vou baixar 4 zeros aqui. Aí vou encontrar o que aqui? 0, 0, 0 e 0. Vou encontrar 4 zeros também quando você for abaixando. Se você quiser, você faz um de cada vez. Abaixa o 0, vai dar 0. 0 por 4 dá 0, resto 0. Abaixa o outro. 0 por 4 dá 0, resto 0. Abaixa o outro. 0 por 4 dá 0, resto 0. Abaixa o último 0. 0 por 4 dá 0 e resto 0. É isso aqui que eu fiz, só que eu coloquei lá direto de uma vez. Então isso aqui é o resultado. Vamos separar aqui as classes. Olha aqui, ó, uma classe. Bota um pontinho aqui para separar aqui as unidades. Aqui são os milhares. Aqui mais uma classe, 750. E aqui outra classe, milhões. Então esse número aqui é 2.750.000 e só. 2.750.000. O que ele está perguntando? A quantidade de pessoas que compraram um jogo, que é isso aqui, representa um número, olha aqui, ó. A gente tem que falar sobre esse número. Esse número, agora que vem o trabalho, hein? Eu vou ter que testar cada uma dessas. Puxa vida. Você vai ter que eliminar. Eliminar e... Mas tem que fazer com todas. Olha aqui, letra A. Esse é um número cujo dobro é 5.400? Não é. Porque se você multiplicar isso aqui por 2, não vai dar 5.400. Olha aqui. Se você multiplicar isso aqui por 2, vai ficar 4 zeros. 5 vezes 2, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14 mais 1, 15, vai 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Isso aqui vai dar 5.500.000. Então o dobro desse número não é 5.400.000, é 5.500.000. Então isso aqui tá errado. Tem que fazer isso com todos eles, tá? Essa letra B aqui é divisível por 2, por 5 e por 55. Olha aqui, ó, divisível. Tem que saber, né, o que é divisível. Isso aqui faz parte da esparrela. Não tá escrito divisibilidade lá no programa. No programa da prova, onde diz o que cai, né? Então, se você não estudar isso, danou-se, fica sem saber resolver a questão. Fica sem saber o que é divisível. Então, olha só, eu vou ter que testar se esse número é divisível por 2. É divisível por 2? É, porque ele é par, né? Então é divisível por 2. Ele é divisível por 5? É, porque ele termina com 0. O número divisível por 5 é um número que termina em 5 ou termina em 0. E esse aqui termina em 0. Então ele é divisível por 5. É divisível por 55? Opa! Aí dá mais trabalho para ver se é divisível por 55. Vamos deixar para o final. Vamos deixar essa aqui para o final, tá? Só por causa desse 55 aqui. Mas eu vou mostrar como é que faz. Ele falou aqui, esse número é 3 vezes menor do que 8.400.000. Tá certo isso? O que seria um número 3 vezes menor do que esse? É isso aqui dividido por 3. 3 vezes menor. Então, olha aqui. 8.400.000, né? Vou dividir por 3. Se der isso, é porque tá certo. Dividindo isso aqui por 3. Rapaz, ficou exprimido aqui, hein? Ficou exprimido. Quer saber? Eu vou fazer essa conta do lado de cá. Olha aqui. 8.400.000. Vou dividir por 3, porque ele falou que esse número é 3 vezes menor do que isso. Então vamos dividir. 8 por 3 dá 2, resto 2. Abaixo 4, 24 por 3 dá 8, resto 0. E aí você vai ficar abaixando 0 e vai ficar dando 0, 0. Quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então vão ter 5 zeros aqui. Pronto. Então isso aqui deu 2.800.000. Deu isso? Não. Então esse número aqui, que é o número certo, ele não é 3 vezes menor do que 8.400.000. Esse aqui é que é 3 vezes menor. Então isso aqui tá errado também. Poxa, que trabalho testar essas coisas, né?
Agora esse aqui, ó, esse aqui vai ser mais simples, ó, cujo algarismo 2 ocupa a 8ª ordem. Olha aqui, o único algarismo 2 que tem nele é esse aqui. Que ordem é essa? Olha aqui, primeira ordem é as unidades. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta, sexta, sétima ordem. Então, isso aqui, esse 2 está na 7ª ordem. Então, o algarismo 2 ocupa a 8ª ordem, nada disso, tá errado. E aqui, cujo algarismo 5 representa a centena de milhar. Olha aqui, o algarismo 5 tá aqui. Isso aqui é centena de milhar? Não, isso aqui é unidade, dezena, centena simples. Depois vem unidade de milhar, dezena de milhar. Centena de milhar é esse aqui, ó. Isso aqui é dezena de milhar, não é centena coisa nenhuma. Então isso aqui também tá errado. Então olha só, deve ser essa aqui, né? Já dá pra gente marcar a letra B sem ter o trabalho de testar o 55. Então você já pode marcar, vai acertar. Mas vamos ver como é que a gente faz para ver se esse número é divisível por 55? Olha, tem várias maneiras de fazer isso. Eu vou mostrar, aqui é mais fácil aqui. Pega esse número e divide por 55. Se der divisão exata é porque é. Olha só, para fazer a divisão disso aqui por 55, a gente tem que abaixar quem? Baixar o 2 não adianta, que não vai dar. Abaixar o 7 também não. Vou ter que abaixar aqui no 5, né? 275 por 55. Quanto é que dá isso? A gente tem que experimentar, né? Como que a gente faz isso? 275 para dividir por 55, você faz o seguinte, você elimina um algarismo daqui e elimina um algarismo daqui. Aí você fica com 27 dividido por 5. 27 dividido por 5 dá 5, né? Então vamos tentar fazer com 5. Será que dá 5? Então eu vou tentar fazer 55 vezes 5. 55 vezes 5. Ó, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. Deu 275. Que sorte! Se não desse, se desse um número maior, aí você ia ter que diminuir. Não ia ser 5, ia ser 4. É chato fazer conta de divisão por 2 algarismos, né? É isso mesmo, não tem jeito. Tá, então 275 e aí vai ficar resto 0. Certo, então aqui a resposta é 5. E aí você vai ter aqui zeros, ó. 0, 0, 0. Você vai acabar baixando 4 zeros. Você vai encontrar aqui mais 4 zeros no resultado. E vai dar uma divisão exata, resto 0. Então essa resposta aqui é 50 mil. Então é divisível por 55, sim senhor. Claro, se não fosse você não ia ter nenhuma resposta certa, né? Mas ele é divisível por 55. Então, isso aqui tá certo. E a resposta correta é a letra B de Bravo.